Todos nós fomos pegos de surpresa na semana passada com o anúncio repentino do elenco de Vingadores Doomsday, nome provisório do próximo filme dos Vingadores, pela Marvel Studios. A Marvel teve uma ideia genial. Ela ficou segurando produtores de conteúdo, imprensa e os fãs durante 5 horas e meia numa live que era basicamente a apresentação das cadeiras correspondentes aos membros do elenco do filme, finalizando com o Robert Downey Jr. como o Doutor Destino. Esse evento deixa mais perguntas do que respostas, porque, para começo de conversa, muitas pessoas estranharam a ausência de vários nomes no elenco desse filme. E sim, alguns desses nomes se justificam para estar nessa história, porque, afinal de contas, apesar de aparentemente ser uma batalha entre Vingadores e X-Men, isso fica implícito pela presença de boa parte do elenco dos filmes do X-Men, da primeira geração dos X-Men da Fox, vários desses confrontos vão acontecer na Terra 616, que é o universo principal da Marvel. E aí a gente tem vários personagens que estão na Terra e não estão nesse filme. Será que a Marvel está escondendo algumas surpresas para os fãs? O que seria ótimo, porque é difícil a gente agora conviver com histórias que não entregam os elementos surpresa. E a Marvel sabe muito bem que o fanservice ajuda nessas horas. Até entendo que você não tenha nenhum Homem-Aranha anunciado desse filme do Vingadores Doomsday, porque com certeza a Sony está querendo que todos os Homens-Aranha possíveis e imagináveis estejam em Homem-Aranha 4, apesar de haver um duelo de narrativa entre o Kevin Feige, que quer o Homem-Aranha no cenário urbano, e a Sony, que quer a repetição da fórmula que deu certo do multiverso combinado com a nostalgia. Então, muito provavelmente, Tobey Maguire não está nesse filme, nem Andrew Garfield e nem Tom Holland. Agora, fica difícil explicar para os fãs por que o Homem-Aranha do Tom Holland não está ajudando os Vingadores, sendo que ele ainda é o Homem-Aranha, apesar de ninguém se lembrar que Peter Parker é o Homem-Aranha. Todo mundo se lembra que o Homem-Aranha existe, mas não o Peter Parker, ou não vincula os dois dentro deste universo, e ele não vai fazer nada diante de uma ameaça que pode colapsar o universo inteiro. É difícil explicar. É difícil explicar a ausência do Star-Lord, do Chris Pratt, que o Senhor das Estrelas se desligou dos Guardiões da Galáxia. Também não tem nenhum personagem do Guardiões da Galáxia nesse filme. E o Chris Pratt, ou o Star-Lord, está na Terra, vivendo com seu avô. Ainda tem os seus equipamentos como herói e não vai ajudar na treta. Bom, talvez estejam guardando o Star-Lord para outra fase dessa história, ainda mais com os renders que vazaram, onde mostram ele ao lado do Visão Branco, que é outro que não vai aparecer no filme, porque vai estar na sua série própria, no Vision Quest, muito provavelmente reunindo os jovens Vingadores, que também não aparecem no elenco do filme, porque provavelmente terão série própria no Disney Plus. Então, todas essas pessoas que já fazem parte deste universo foram questionadas porque não estavam com presença confirmada. E como a Marvel apostou na nostalgia com toda a força, e esse talvez seja o principal plot, por isso eu coloquei o título desse vídeo, né? A Marvel, desesperada para voltar a ter evidência e relevância, convocou um senhor de 85 anos de idade para salvar o MCU, porque é óbvio que esse filme vai atrair a galera nostálgica, a galera que assistiu a primeira leva dos filmes do X-Men. E aí é simbólico e emblemático chamar o Ian McKellen para revisitar o Magneto e o Patrick Stewart para revisitar o Professor Xavier. Isso é emblemático, é quase como um grito desesperado da Marvel em tentar recuperar a sua relevância e tentar entregar aquilo que os fãs querem. A Marvel, a essa altura do campeonato, já fez os cálculos e sabe que a nostalgia funciona. Só que não adianta trazer de volta esses personagens se não entregar boas histórias. Nós queremos boas histórias. Não são só efeitos visuais, não são só batalhas épicas.
não são apenas aquele ato final com uma grande luta que vai resolver tudo. Muita gente saiu decepcionada do Capitão América Admirável Mundo Novo, porque a resolução do conflito foi qualquer nota, e porque o filme entregou o mesmo pacote narrativo Marvel que claramente não funciona. Funcionava lá na época do Homem de Ferro, mas o primeiro filme com Robert Downey Jr. foi lançado em 2008. Nós estamos em 2025. Tem pelo menos 2 gerações que cresceram com os filmes da Marvel, e essas gerações evoluíram inclusive nas visões de mundo. E a Marvel precisa entender isso rápido. A minha esperança é que Thunderbolts, que estreia agora em maio, seja realmente um filme que fuja desse pacote. E eu não tenho muitas esperanças com o Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Até porque, em teoria, esse é o filme que introduz o Doutor Destino nessa história. E a gente bem sabe, ou melhor, os fãs dos quadrinhos da Marvel sabem disso muito mais do que eu, que são personagens antagônicos, né? Reed Richards e Victor Von Doom, e a não ser que mudem a origem do novo personagem do Robert Downey Jr., a gente vai ter um confronto mais do que esperado entre esses dois seres, ou a família de heróis contra o cara que quer controlar ou resolver o problema das incursões. Mas eu aposto minhas fichas no Thunderbolts. Eu espero que vai ser um assalto thriller bem interessante e que entrega dessa vez consequências diretas para os próximos filmes. Algo que, por exemplo, Admirável Mundo Novo não o fez. Mas o lance da nostalgia, o lance de voltar ao passado, de revisitar o passado para trazer a audiência mais madura e para trazer também uma forma de unificar e colocar tudo dentro do mesmo universo. Eu não acho que o problema é você recorrer ao passado. O problema é você apelar para o passado sempre para poder entregar o fanservice sem criar histórias novas, sem criar conceitos novos, sem fazer com que essa história avance. Vários filmes de cultura pop, vários dos blockbusters que surgiram nos últimos 10 anos, acabaram caindo nessa mesma armadilha. E eu nem preciso me ater ao universo Marvel. Para quem viu a última trilogia de Star Wars, tá até hoje com raiva do cara lá do Lost, né? Eu me esqueci do nome dele. Eu vou deixar o crédito aí. Que eu tenho meus problemas com ele. Eu tô vendo ele. Eu ia falar Tim Kring, mas Tim Kring é do Heroes. O responsável pelo Lost. Enfim, vocês já viram os créditos do Nutella. É o meu cérebro. Eu tô cansado, gente. Tive problemas pessoais, afinal o campeonato paulista, enfim. Então, a gente viu o que aconteceu com a franquia Star Wars. Os últimos 3 filmes de Star Wars entregaram o fanservice, mas não entregou soluções narrativas dignas para o fim de uma das maiores sagas cinematográficas da história do cinema. Quem aí pediu Toy Story 4? Isso mesmo, ninguém. Toy Story 4 é um clássico exemplo de como você fica apostando na nostalgia sem entregar soluções criativas e narrativas que compensem a espera ou que justifiquem a volta desses personagens. E de forma coincidente ou não, nós temos Marvel, o MCU, Star Wars e o Toy Story, que é da Pixar. Em comum, o que esses filmes têm? Isso mesmo, a Disney. A mesma Disney que fica investindo nos seus filmes live action que saem do nada e levam para lugar nenhum. Tá levando porrada até agora por causa da Branca de Neve. Então, não acho que seja mera coincidência. Não acho que seja algo que a gente coloque como uma casualidade ou um acidente de percurso. O que eu temo, e a essa altura do campeonato, acho que até o Kevin Feige está temendo, principalmente depois do fracasso de The Electric State lá na Netflix, é que os irmãos Joe e Anthony Russo acabem apostando apenas e tão somente na nostalgia para tentar recuperar uma saga do multiverso que, sinceramente, não deu certo. Era algo que não foi planejado da forma correta. Na minha opinião, era uma ideia até bem pensada, mas mal executada. E a grande missão que os irmãos Russo têm, e eles já deixaram claro isso, é de recomeçar este universo.
não é o fim de uma saga, é o recomeço. Eles têm a oportunidade de dar um tapa no tabuleiro, espalhar todas as peças e reorganizar essas peças para o início de uma nova fase, onde a gente vai ter Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico, todas as propriedades, ou praticamente todas as propriedades da Marvel dentro de um mesmo universo, passando antes por um campo de batalha, muito provavelmente organizado pelo Doutor Destino. É uma história muito interessante, é uma história que nos quadrinhos já aconteceu algumas vezes. Eu, olhando de longe, vejo como uma das ideias sensacionais que podem ser transmutadas para o cinema com uma relativa facilidade, se você tiver competência para isso, mas a Marvel não pode apostar apenas na nostalgia. Não pode contar que trazer de volta o Ian McKellen, Patrick Stewart, trazer a galera dos X-Men, e ainda com o desafio de justificar porque todo mundo envelheceu, de qual universo são essas pessoas. E ainda assim, algumas questões narrativas que precisam ser esclarecidas, porque o professor Xavier do universo principal da Fox foi de arrasta para cima junto com o Wolverine lá em Logan. Então, de qual versão multiversal vem esses X-Men? Para não tocar no que aconteceu com o Xavier e com o Wolverine no universo principal da Fox, precisa trazer de um outro universo. Outra coisa, onde estão Jean Grey, Vampira e a Tempestade? Que estava todo mundo pedindo, principalmente Anna Paquin e a Halle Berry. E aí também, acho que a Marvel vai ter que jogar dinheiro para trazer essas duas em algum momento. E eu insisto, na verdade eu vou dizer o óbvio, porque todo produtor de conteúdo que trabalhou com esse material na semana passada disse basicamente a mesma coisa que eu vou dizer agora. O elenco de Vingadores Doomsday não está fechado. Outros nomes serão anunciados. Não podemos nos esquecer que, salvo atrasos, esse filme estreia em 2026. Então a gente sabe que até lá nós vamos ter rumores, vazamentos, confirmações e principalmente anúncios. Pelo menos na San Diego Comic Con devemos ter novidades de elenco de Vingadores Doomsday e com alguma sorte na CCXP de dezembro aqui no Brasil teremos o Kevin Feige fazendo outros anúncios ou até mesmo com o primeiro teaser ou trailer do filme com algumas imagens, já que a essa altura do campeonato o filme já iniciará a sua pós-produção. Se bem que eu acho que um filme numa escala tão grande como esse tende a atrasar, e não será surpresa se ele atrasar ou se ele for fatiado em duas partes. Há quem diga que Guerras Secretas, que é o que encerra a saga do multiverso, será dividido em 2 filmes, porque é tanta gente no elenco, tanta história para contar, que ninguém vai ficar no cinema para assistir um filme de 4 horas. Os irmãos Russo vão ter que dividir em 2 partes, tal e como fizeram para encerrar a saga do infinito com Guerra Infinita e Ultimato. E é isso. Para você que aguentou 5 horas e meia de live da Marvel vendo Cadeira passando na sua frente, parabéns, você é uma voz da resistência. Mas eu espero que os 2 senhores salvem o MCU. Não digo que eles vão derrotar os Vingadores, acho que todos vão perder nessa história, mas que eles possam entregar ou ajudar a entregar um bom filme, porque a galera da Marvel merece e precisa.